Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 16 ao dia 22 de março, em que nós temos o famoso Ano Novo Astrológico com o ingresso do Sol no signo, no grau zero do signo de Áries, né, que acontece aí no dia 20, exatamente às 11h45. É o nosso Ano Novo Astrológico, é quando o ano para a astrologia começa, né? É um novo pontapé. A gente tem vários starts no início do ano, mas definitivamente esse é um dos mais importantes, né? Mas vamos falar um pouquinho da semana até chegar nesse ano novo astrológico. Nós estamos vindo aí de uma lua minguando no signo de Sagitário, que trouxe várias reflexões sobre o nosso passado, né? Que a gente, para a gente compreender, porque Júpiter, que é o regente dessa lua, né? Ficou direto e aí trouxe para a gente essa ideia de que olhar para o passado com um olhar mais acolhedor não se prender a isso também é expandir, também é crescer, né? Perdoar é crescer, entender o passado é crescer, ressignificar é expandir, né? Então a gente teve essa lição dessa lua que minguou aí no signo de Sagitário, fechando a lunação em Aquário, né? E temos aí essa semana o início da lunação pisciana, com o Sol encontrando a Lua nos últimos graus de Peixes, falando pra gente de fechamento de ciclo efetivamente, porque são os últimos graus do último signo do zodíaco, né? Isso acontece no dia 18 e no dia 20 a gente tem o ano novo astrológico, ou seja, é para fechar a conta, é para deixar o passado no passado, né? É para saber perdoar, é para seguir em frente, seguir adiante. A gente tem vários aspectos essa semana que remarcam isso, né? Que falam são aspectos diferentes, mas que falam da mesma coisa. Então a gente vem dessa lua que mingua em Sagitário, segue para essa lua nova nos últimos graus do signo de Peixes, né? E temos o ano novo astrológico com o Sol ingressando em Áries aí no dia 20, tá bom? A lua nova, como eu falei, acontece no dia 18 e o Sol ingressa no signo de Áries no dia 20 às 11h45. Então, é uma abertura, é uma semana que inaugura abertura de novos ciclos, fechamentos de ciclos na nossa vida, para que a gente possa abrir espaço para que novas coisas se revelem aí para a gente, né? A gente tem um signo, é uma lua nova que fala de dissolução com transcendência, para a gente se abrir para esse novo, para iniciar esse novo aí. E como que a gente vai fazer isso, né? No mesmo dia da lua nova, que é no dia 18, a gente tem o Júpiter fazendo quadratura para Vênus, o Júpiter em Câncer, às 13h08, fazendo uma quadratura para Vênus em Áries. E temos também o Urano em Touro, fazendo um sexto às 17h19 para o Sol no signo de Peixes. O que que isso aí quer dizer, né? Traz para a gente a ideia do perdão com libertação, né? E que essa libertação é mais sobre mim do que sobre o outro. Mais sobre o que eu preciso para que eu possa me libertar, para que eu possa ser livre, do que para libertar o outro. Por quê? Porque o Sol está em Peixes. O Sol sou eu. Então, eu perdoo, né, para libertar a questão do Urano, para libertar o quê? Me libertar. Né? Me libertar de amarras que podem me prender ao passado porque eu não perdoei, ou porque eu não fui perdoado, né? E seguir adiante, seguir em frente. Né? Mas isso vai exigir coragem para a gente poder dar esse passo fora da nossa zona de conforto, que é não fazer nada, né? Que é deixar as coisas fluírem e procrastinar a vida. Então a gente precisa fazer essas mudanças internas, mudanças Urano, né? Saindo da zona de conforto de não fazer nada, mas de ter essa autoconsciência, de olhar para o passado e fazer as mudanças internas, mudanças Urano internas, Sol em Peixes, em quem? Nós mesmos, porque são mudanças internas, porque é Sol, né? E a gente precisa mudar a vibração dessas emoções através do quê? Do perdão. Porque para criar espaço para o novo, a gente precisa sair da zona de conforto. Né, de ficar remoendo mágoas, né, justificando coisas. Uma pergunta muito importante que outro dia eu vi no curso que eu estava fazendo, que às vezes a gente tem que se perguntar: quem seria eu sem essa dor? Quem seria eu sem esse sofrimento? Porque às vezes a gente justifica a nossa vida e por que ela é do jeito que ela é e reclama de tudo porque a gente teve alguma coisa no passado que justifica aquilo. Ou que a gente tem uma doença ou alguma coisa no presente, ou um sofrimento no presente que justifica eu não fazer nada, né? Que justifica eu ficar apático diante da vida. E essa semana convida a gente o seguinte: olha, para frente que se anda, não desista da vida, né? Não desista da vida porque existiu um problema.
Gente, problemas imprevistos, aliás, esse aspecto fala, imprevistos às vezes são livramentos. As coisas que nos acontecem que a gente no momento acredita que não é positivo, às vezes elas são grandes alertas, né, para que coisas piores não nos aconteçam. Só que para isso, para que as coisas piores não nos aconteçam e que a gente acabe tendo a vida tirando o tapete do nosso chão ou agindo por consequência de alguma coisa, em lugar da consciência do que precisa mudar, a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa ter coragem para ir na direção de coisas novas. Coragem por quê? Porque essa lua nova que acontece no dia desses dois aspectos é regida por Netuno, que está no signo de Áries, que pede coragem, né, uma inspiração que vem da nossa coragem para seguir adiante, mesmo não sabendo os próximos passos, né, mesmo não sabendo quem sou eu sem essa dor, quem sou eu sem essa doença, quem sou eu sem esse sofrimento, né, mas seguir adiante, fazendo mudanças internas importantes para ter um futuro renovado. E o outro regente dessa alunação pisciana é Júpiter, que está em Câncer. E ele faz quadratura com Vênus nesse dia, né, no signo de Áries. E essa quadratura fala que a gente cresce muito Júpiter, né, quando a gente olha para o passado, que é o Câncer, dentro da perspectiva que a gente não tem que negar, com coragem, porque a Vênus está no signo de Áries, mas sem infantilidade. Olhando para o passado, não no sentido de ficar preso lá, mas sim trazendo a sabedoria, Júpiter, né, deste passado, até da nossa ancestralidade, né, da coragem que os nossos ancestrais tiveram para que nós pudéssemos existir aqui. Né, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, né, toda a coragem que eles tiveram e que a gente olha para aquilo e fala e se inspira naquilo, né, se inspira naquela coragem, em vez de ficar com emoções e questões de carência muito grande, né, de insatisfeito com a vida, porque isso me aconteceu, logo depois Urano fica aí em bom aspecto com o Sol e fala, cara, isso te aconteceu para que hoje você fosse forte. Isso está te acontecendo para que você tenha mais estrutura para lidar com alguma coisa no seu futuro. Por quê? Porque a gente tem que ter a consciência de que Deus nos ama acima de qualquer coisa e que tudo acontece para o nosso bem. A partir do momento que a gente começa a olhar para a vida dessa forma, tudo que nos acontece, inclusive os infortúnios, perda de pessoas, doenças, sofrimentos, a pior coisa que você puder imaginar no mundo, se você conseguir olhar sobre essa perspectiva, você já estará evoluindo, você já estará crescendo. Né? Então, é olhar para esse passado, olhar para o presente de uma forma muito sensível para compreender essa mensagem do céu, que tudo que nos acontece é para o nosso bem, mesmo as coisas que no momento presente que a gente olha para ela, fui mandada embora do trabalho. Gente, é para você, porque ali já não te cabia mais. E você não saía da sua zona de conforto. Fiquei doente para um alerta. Senti uma dor, outro alerta. Para quê? Para ir no médico, para resolver aquilo, para aquilo não se transformar em alguma coisa maior. Agora, se você fica sentindo a dor, porque você quer justificar alguma coisa na sua vida, não faço isso, não faço aquilo, porque eu estou com dor, ou porque eu estou sofrendo, porque eu perdi fulano, porque eu terminei um relacionamento, porque eu fui mandada embora, se você ficar parado, paralisado naquele momento, nada lhe acontece. Agora, se você olha para aquilo ali, nada lhe acontece de proveitoso daquilo. Você tem que olhar para aquela situação e falar assim, o que isso quer me dizer? O que eu preciso aprender? Sabedoria, né? Do que me aconteceu. O que eu preciso compreender disso daí para que eu possa seguir adiante, saindo da minha zona de conforto, resolvendo essas questões, solucionando isso daí, mas não vivendo disso, não me alimentando disso, não me nutrindo mais disso. Né? Então, nem de dor, nem de ressentimento do passado, né? Que fazem só mal no presente e fazem com que o seu futuro não seja diferente, você repete o passado. Sabe? Então, essas luas, esse último mês todo veio com mensagens muito complexas, que necessita da gente uma maturidade de reflexão emocional, né, e também mental muito grande. E uma coragem também muito grande. Mas aí o Netuno está lá no signo de Áries, né, falando, tenha coragem. Tenha coragem para remexer nessas emoções, para remexer no fundo da sua alma. E o Júpiter está em Câncer, né? Traga a sabedoria do passado, mas não as dores do passado. Né? E é isso que ele fala quando ele faz quadratura para Vênus em Áries. Não seja infantil, né? De dizer, isso me aconteceu lá na minha infância, ou isso me aconteceu agora na minha adolescência, na minha juventude, na minha vida adulta até, mas está lá no meu passado. E eu vou ficar justificando o meu presente eternamente com isso?
Não, aí vem Urano fazendo um bom aspecto com o Sol e fala assim, olha só, tudo aquilo que já aconteceu que parecia que era ruim, olha como algumas coisas que você já tem concretizado no presente dependeram dessas coisas, entre aspas, ruins que aconteceram com você. Os imprevistos também podem ser livramentos, podem ser sabedoria, levando sempre a consciência de que não é bênção, é lição, pessoal. Tá? O que me acontece é que não é bênção, é lição. Eu preciso aprender com isso, porque se eu não aprendo, se repete na minha vida, né? Então, lembra da história do Jung que ele falava? O que você persiste, o que você resiste, persiste na sua vida. Então, se você resiste a não fazer uma mudança, aquilo que te causa sofrimento continuará te causando sofrimento. Então, é o momento de reflexão, de fechamento de ciclo, mas também de abertura de novos caminhos, que será necessário essa maturidade e essa coragem para seguir numa nova direção, se desprendendo, se desligando, fazendo esse corte energético necessário com essas coisas que me fizeram mal, mas que também me trouxeram muita sabedoria, muita casca grossa, né? Muita casca grossa, eu quero dizer assim, uma couraça para eu poder seguir adiante no meu caminho, né, com mais estrutura, com mais maturidade, com mais evolução, evoluindo no meu caminho, né? E não ficar olhando para aquilo como, por que aconteceu comigo, reclamando da vida, né? Que isso aí é uma atitude infantil, que seria essa Vênus aí no signo de Áries, carente, querendo atenção, né? Por uma situação. E o Júpiter fala, olha só, se você ficar nessa daí, não vai funcionar. É preciso ter maturidade para olhar para frente. E aí a Lua, o Sol faz esse bom aspecto, né, recebe esse bom aspecto de Urano, falando para a gente que a gente precisa fazer essas mudanças internas e se desapegar e fazer esses cortes do passado para poder seguir na frente, né, seguir adiante sem se aprisionar nesse passado. E a gente precisa sair desse momento que também esse Júpiter fazendo essa quadratura com Vênus, que eu me lembrei agora, traz às vezes de decepções, de frustrações do passado, né? Se você continuar preso a isso daí, você vai viver dos seus traumas. E não é para isso que a vida é feita. Não é para viver de trauma, é para viver de renovação. Lembra que a gente conversou que o Saturno no signo de Áries, ele está em queda? Mas ele está em queda para dizer que o que define você em Áries, que sou eu, o que define o eu, não é a minha queda, mas sim como eu supero Saturno, a minha queda. É como eu supero os meus fracassos, é como eu supero as minhas frustrações, decepções, mágoas, traumas, ressentimentos do passado. Então, quanto mais você sucumbir a isso, mais fraco você se mostra nesse caminho. E quanto mais você superar essas situações, mais forte você pode construir um futuro diferente para você. Do contrário, as coisas podem se repetir assim como foram no passado, né? Então, sair um pouco dessas expectativas afetivas exageradas, né, de colocar no outro, às vezes, né, daí a Vênus, colocar no outro carências que, na verdade, você tem que suprir em você primeiro, é o amor próprio que tem que ser construído para boas relações serem construídas, relações sadias, né? Às vezes, colocar culpa em pai e mãe em tudo que nos acontece. Eu sou assim com meu pai, com minha mãe, não sei o quê, né, meu passado. É curar isso, perdoar isso de alguma forma para seguir adiante, né? E buscar e parar de buscar no outro as justificativas para aquilo que dá errado na nossa vida, o que a gente não consegue alcançar na nossa vida, colocar na conta do outro isso daí, tá bom? Aí às 22h35, mais ou menos, 33, a gente tem a lua nova no signo de Peixes, né, que traz essa ideia da transcendência, do perdão, da compreensão, da compaixão. A gente segue aí agora tratando desses assuntos mais espirituais, mais sensíveis, né, ligados ao signo de Peixes. Fechamos definitivamente todos os aspectos ligados à lunação no signo de Aquário. Apesar dessa lua nova no signo de Peixes estar em excelente aspecto com um dos regentes de Aquário, que é Urano, né? Enfatizando essa necessidade de mudanças internas, mudanças das nossas emoções, autoconsciência e coerência entre o que a gente pensa e o que a gente sente para fazer essas mudanças e alcançar e manifestar na nossa vida aquilo que a gente deseja, né? Traz essa ideia também, porque não adianta ficar sonhando, Peixes, né? É preciso Touro, que é Urano em Touro, fazer diferente para manifestar na nossa vida aquilo que a gente quer. Se a gente continuar repetindo, como eu falei, o passado se repete no nosso presente e aí, em consequência, no nosso futuro. Tá bom? Aí o que a gente tem mais no dia 20, no mesmo dia que o Sol ingressa no signo de Áries, no grau zero do signo de Áries, que a gente começa, e parabéns, arianos do primeiro decanato, né? É o ano novo astrológico, uma vida nova, tudo floresce, tudo cresce,
tudo fica mais colorido, né? Com o Sol no signo de Áries, tem mais coragem, tem mais vigor, tem mais energia. A gente sai daquele Sol em Peixes que é mais tranquilo, mais calmo, que fala de sensibilidade, de introspecção, de silêncio, e passa para um momento de lutar por aquilo que a gente deseja, seguir por um novo caminho. Né? É realmente o pontapé inicial. Então, gente, é agora ou nunca, né? Aquele momento assim. E junto com o Sol ingressando no signo de Áries, a gente tem o Sol ingressa às 11h45 e às 16h32, o Mercúrio fica direto no signo de Peixes. E aí nós temos 100% do céu direto. Então, a gente tem 100% do céu direto, vindo de um fechamento de ciclo muito importante, de uma lunação que fala de fechamento de ciclo também, né? Mas nos últimos graus aí, já dando esse ingresso no Sol, no signo de Áries, com o Mercúrio ficando direto e o céu todo direto, indicando novos caminhos. É para ir para frente, não é mais para retroagir. Tudo que tinha que ser pensado, repensado, replanejado, reorganizado, todas as emoções que precisavam ser reanalisadas já foram. Agora a gente tem que botar os pingos nos is e seguir adiante. Fazer o que precisa ser feito. Né? Fazer e acontecer como o Sol no signo de Áries gosta. Né? Gosta de fazer e acontecer, de seguir em frente. Olhar para o passado é perda de tempo nesse momento, no sentido de se aprisionar nele. Né? Então é importante que a gente siga adiante com essa consciência que o céu está todo direto, não tem mais planetas em retrogradação nesse momento. Né? A partir de sexta-feira, às 16h32, o céu está completamente direto, com o Sol ingresso no signo de Áries e um fechamento mega de ciclo aí acontecendo, de uma Lua minguando no signo de Sagitário, o Sol encontrando com a Lua nos últimos graus do signo de Peixes. Então, tudo isso indica fechamento de ciclo para abertura de um novo caminho. Então, a gente tem que se preparar para isso, para essa semana do dia 16 ao dia 22. Tá bom? Aí no final de semana a gente tem dois aspectos muito bonitinhos. Um que é Júpiter em Câncer fazendo um trígono para o Marte no signo de Peixes por volta das 21 horas aí mais ou menos. E esse aspecto, ele fala muito da diligência para seguir adiante, fazendo com atitudes compassivas com relação ao nosso passado. É acolher o passado, e trazer a sabedoria, em lugar de trazer o peso. É não se aprisionar lá. Lembra que eu falei que teriam vários aspectos diferentes que remarcariam a mesma informação? É justamente esse aspecto, né, essa ideia de olhar para o passado, trazer a sabedoria, saber perdoar, se perdoar também, porque Marte sou eu. Ele representa o signo de Áries. Ele rege o Sol no signo de Áries. Ele está lá no signo de Peixes ainda, mas ele faz esse bom aspecto com Júpiter no signo de Câncer, falando: olha só, para iniciar esse novo caminho, você tem que olhar lá para trás e perdoar, e se perdoar principalmente. Perdoar por aquilo que você não fez direito, que é aquilo que você fracassou. Né? Compreender que naquele momento você não tinha a sabedoria necessária para lidar com aquela situação. Mas agora você tem. E por isso você não precisa repetir mais o passado. Né? Então, é seguir adiante com a bagagem dessa sabedoria para não repetir mais esse passado, não se deixar aprisionar por ele. E aí, a gente fecha a semana no dia 22, com Netuno no signo de Peixes, fazendo um aspecto belíssimo, ele encontra o Sol no signo de Peixes, né? Então, aí, ao mesmo tempo em que a gente tem esse encantamento, essa inspiração, às vezes a gente fica um pouco perdido nos sonhos, né, da gente, tem o Sol que ilumina, né, desculpa, o Netuno encontra o Sol no signo de Áries. Eu falei signo de Peixe porque Netuno rege Peixes, né? O Netuno está no signo de Áries e ele, quando ele ingressou no signo de Áries, a gente ficou meio perdido, porque a gente olhava para o caminho e falava: nossa, que nevoeiro, não sei para onde vou, quem sou. Então precisava coragem para dar o primeiro passo. Nós tivemos aí o Saturno fazendo conjunção com o Netuno, falando: ó, agora nós temos um pouco mais de clareza aqui para poder estruturar esse primeiro passo. E agora nós temos o Sol fazendo essa conjunção com o Netuno, trazendo luz. Imagina como se fosse um caminho em que tem névoa e que chega alguma coisa para te dar mais estrutura, que é o Saturno. Depois vem o Sol, que é a iluminação, ou seja, você ganha faróis altos, né? E aí você consegue enxergar no nevoeiro. Então, agora você tem estrutura e tem visibilidade. Né, para saber dar esse primeiro passo, para seguir adiante, com inspiração, com encantamento do Netuno, mas sem aquele nevoeiro, sem aquela cegueira, né, que deu momentaneamente, que tira um pouco do medo de dar o primeiro passo. Porque se você enxerga e tem estrutura, fica mais fácil do que apenas você ter a ilusão do sonho. Né? Você tem ali o sonho agora para seguir adiante, para poder alcançar, só que agora você tem luz para enxergar o caminho, você tem estrutura para seguir adiante, que é o Saturno, e o Sol trazendo essa luz. Né? E Vênus também está no signo de Áries, né? Então traz essa ideia para a gente aí também de focar no amor próprio para seguir adiante.
né? Sabendo que, inclusive, as nossas relações, para seguir num novo caminho, a gente precisa primeiro se amar, né? Para depois seguir adiante num caminho de amar ao próximo, ou amar ao outro, ou construir relações sadias. Tá bom, meus amores? Essa semana tá belíssima, o texto aqui embaixo também tá bem legal, então vocês leiam esse texto, que tem todas as datas, todos os horários que acontecem nos aspectos, né? Reflitam muito sobre essa semana que ela necessita de ser aproveitada, é um marco muito importante, a gente teve várias semanas com marcos importantes na astrologia, né? Então agora a gente tem mais um, que é o Sol ingressando no signo de Áries, com essa lunação aí em Peixes nos últimos graus, indicando esse fechamento de ciclo definitivo para a abertura de um novo ciclo e de um ano novo astrológico cheio de luz, paz, amor, harmonia, prosperidade, sucesso para todo mundo, tá bom, meus amores? Ó, clica aqui em cima na bolinha para vocês poderem se inscrever aí no canal. Quando se inscrever, aperta o sininho para poder ser notificado sobre o vídeo. Envie esse vídeo para quem vocês acreditam que gostem desses assuntos astrológicos. Também visitem o site www.astrolumine.com.br. Não, lembrem-se de deixar o nosso joinha aí para que outras pessoas, que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, que as pessoas possam enviar isso para outras pessoas, né, como informação também. E eu estou aí para vocês, para mapa astral, mapa de previsão astrológica, mapa numerológico, tiragens de tarô, mesa de São Miguel Arcanjo, florais, radiestesia terapêutica, radiestesia transformacional e muito mais. Entre em contato, os dados estão aqui embaixo e também visite lá o site www.astrolumine.com.br e também siga a gente nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, tá bom? Ó, um beijo para vocês, boa semana e tchau, tchau!